Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero comentar com vocês sobre o desempenho dos fundos imobiliários e também do BCIA em outubro. Então o IFIX ficou praticamente estável em outubro, com a valorização de apenas 0,12% e acumula uma alta de 15,3% no ano. A estabilidade do índice ocorre aí após uma forte alta no mês anterior, que foi de 3,2%. Com relação ao cenário macroeconômico, o Banco Central manteve a Selic em 15% e continua com um tom cauteloso. Por outro lado, esse mesmo Banco Central também reconheceu sinais de desaceleração da inflação. Assim, parece que estamos de fato nos aproximando do cumprimento dos requisitos para que sejam iniciados os cortes da Selic, e nossa expectativa é de que tenham início no primeiro trimestre de 2026. Nos Estados Unidos, a política econômica é favorável para o Brasil e o Fed realizou o segundo corte de 25 pontos na taxa de juros em outubro. Passando para o BCIA, a cota patrimonial apresentou queda de 0,23% em outubro, com um desempenho inferior ao índice de 34 pontos. No ano, a cota patrimonial acumula uma alta de 14,7%. A principal contribuição negativa para a performance da cota comparada ao índice veio da seleção de fundos escritórios, com a queda de PVBI e HGRE, e também a queda de PCIP, que é o fundo de CRIs gerido pelo Pátria. Já as principais contribuições positivas foram o bom desempenho de JSRE, que é o fundo de escritórios do Safra, e do CPSH, que é o fundo de shoppings da Capitânia. Com relação à carteira, nós aumentamos a proporção de fundos de tijolo para 58%, com os fundos de recebíveis imobiliários respondendo pelos 42% restantes da carteira. O aumento na posição de fundos de tijolo foi relevante ao longo do ano, sendo que a gente passou de uma posição de 48% em março para 58% em outubro. E como a gente tem dito, esse reforço na exposição aos fundos de tijolo tem relação com o potencial de valorização dessa categoria de fundos e com a aproximação do ciclo de cortes da Selic, que destrava esse potencial. Passando agora para os rendimentos, eu tenho uma boa notícia. Nós elevamos a distribuição de 84 centavos por cota para 86 centavos por cota, que equivale a um retorno em dividendos de 12,9%, quando a gente considera a cota de mercado do fechamento do mês. E essa distribuição continua alinhada ao resultado recorrente do fundo, considerando que houve elevação da receita do fundo nos últimos 12 meses. E eu passo agora para a mensagem final. O mercado continua aguardando o início dos cortes da Selic, sendo que gradualmente nós temos caminhado em direção a um cenário mais favorável para o Banco Central nesse sentido, dado aí a continuidade da moderação dos dados de atividade e também os dados de inflação. Os fundos de tijolo já responderam parcialmente a essa expectativa de redução dos juros, mas a gente enxerga ainda que deve ocorrer uma nova rodada de valorização à medida que esses dados continuarem a favorecer a concretização desse cenário. Por isso, a gente tem posicionado a carteira do BCIA para esse cenário, com aumento da exposição aos fundos de tijolo e redução dos fundos de CRI. E o BCIA continua negociando com um duplo desconto muito elevado, que bateu 26% em outubro, o que indica que a cota do próprio BCIA e dos fundos investidos carregam um potencial de valorização elevado no cenário que eles buscarem os seus valores patrimoniais. E além desse potencial de valorização, que é derivado do duplo desconto, o BCIA paga dividendos mensais e, como eu disse, o último dividendo foi de 86 centavos por cota, que equivale a um carrego em dividendos de 12,9%, quando a gente considera a cota de mercado do final de outubro. Obrigada, pessoal, e até a próxima!